e também de religião ancestral. Nós temos aí o canal Palo Mayombe Brasil, que também vai falar especificadamente sobre o Palo Mayombe, para quem gosta e quer aprender mais dessa religião que aqui no Brasil está chegando agora aí. E nós temos o Ganga Podcast, que é um canal de podcast onde a gente entrevista aí pessoas por temporada, ok? Então, nós temos 4 canais, todos eles estão embaixo aí. Quem está assistindo pelo canal, hoje nós estamos transmitindo simultaneamente no Facebook, no Bruxaria Prática, para poder pedir o pessoal do Bruxaria Prática que também se inscreva no canal Lúcifer Revelado. Nós não vamos falar de luciferianismo mais no Bruxaria Prática. E também nós estamos aí apresentando o canal Luciferianismo, né, o Lúcifer Revelado aí, no canal novo. Tá bom, galera? Então, estamos transmitindo pelas 2 plataformas, mais o Facebook hoje. Vamos embora começar a nossa jornada. Hoje é o episódio 0. Todos aqueles episódios lá que nós fizemos no Bruxaria Prática vão entrarem aqui também. Nós estamos providenciando um cenário para o luciferianismo. Então, tem um cenário com o altar atrás, está em obra, nós estamos trabalhando isso. Assim como aqui a gente acabou uma obra agora no escritório. E vai ter um cenário específico para lá, e esse aqui continua sendo do Bruxaria Prática, tá bom? Beleza, pessoal? Vamos que vamos falar de luciferianismo, depois da nossa vinheta. Eu quero começar dando uma boa noite aí para o Rony, o Marcos Coiamba, o Bruno Rafael, o Matheus, para a Márcia, para a outra Márcia, seja bem-vinda. E a galera que está chegando aí, e o Odilon, seja bem-vindo, Odilon. A Lucy e todo mundo que está chegando devagar aí na plataforma para falar sobre luciferianismo. Bom, pessoal, quando a gente fala do luciferianismo, a gente precisa entender alguns conceitos, e esses conceitos são conceitos importantes dentro da egrégora de Lúcifer. A primeira coisa que nós devemos entender é que para ser um luciferiano, precisamos então parecer com Lúcifer. Vamos entender um pouco do arquétipo de Lúcifer para que você consiga aplicar na sua vida para que você, de fato, se torne um luciferiano de verdade. O luciferianismo é uma libertação contra as religiões, na verdade, né? Religiões de cunho escravagista. Então, nós temos aí algumas religiões que fazem não só o cristianismo. Tá? Então, vamos entender uma coisa, não é somente o cristianismo que traz situações escravagistas para as pessoas. O ataque principal que as pessoas gostam de falar no luciferianismo é a questão do demiurgo. Então, nós vamos entender um pouco dessa questão do demiurgo aqui, que ficou muito popular por causa do cristianismo, ok? Mas, na grande verdade, o luciferianismo combate a falta de liberdade e expressão de qualquer cidadão. Ou seja, tudo aquilo que é tendencioso a controlar a verdadeira vontade desta pessoa, então será uma coisa que o luciferianismo irá combater. Nós temos isso aí como uma premissa. Se a gente pegar, por exemplo, o islamismo, ele é uma religião escravagista. Mesmo falando aí, a gente pode colocar enraizamentos, por exemplo, do Islã dentro do Palo Mayombe, que é uma das minhas práticas de religião. Mas no Palo Mayombe é só questões de costumes que nós temos Islã, e uma delas é a saudação, Salam Aleikum, Aleikum Salam. Então,
Isso não quer dizer que a gente pratique o Islã dentro do Palo Mayombe. Palo Mayombe é uma religião ancestral, Congo. Então, só alguns costumes. Agora, pegando o Islã de verdade, nós temos então pessoas que trabalham ali uma crença religiosa muito mecânica. Então, todo dia, às 5 horas da tarde, essas pessoas vão lá, tem que botar o tapete virado para onde está a direção de Meca e fazerem suas orações. Todo dia elas vão terem que fazer isso, uma vez que estão inseridas dentro do culto islã. Se a gente pega o judaísmo, por exemplo, todos os sábados as pessoas terão que guardar o Shabat. Todas as festas que as pessoas terão que guardar, as festas judaicas. E aí vai incluir o Pessa, Páscoa, Sukkot, Festa das Cabanas, Hanukkah, vai ter várias festas aí. E todas elas a pessoa terá que se doar o dia inteiro. Por exemplo, Yom Kippur, ela terá que ficar 25 horas sem comer durante toda uma sexta e uma parte do sábado, contra a vontade dela, ao pôr do sol de um dia, até que as estrelas apareçam no sábado do outro dia. Então, nós temos aí também uma religião que traz um cunho mecânico, um cunho escravagista. Pegando a parte da igreja, que é a mais famosa, todo domingo tem que se ir à missa, tem que estar fazendo. Embora muitas pessoas não sigam a risca, é obrigatório estar ali cumprindo regras. E isso também é escravagista. Agora, as igrejas pentecostais e neopentecostais, ou seja, as protestantes, todo domingo você tem que estar na igreja, tomando ceia todo mês. Tudo isso cria um mecanismo escravagista. Então, nós pegamos ali algumas religiões, e aí existem outras religiões orientais e tudo mais, não o budismo, mas outras religiões que são praticadas um pouco menos conhecidas, que elas trazem um cunho bem escravagista para as pessoas. Pegando essa parte, então, o luciferianismo, ele combate a questão escravagista, não só religiosa, mas em qualquer situação. Então, tudo que é tendencioso, tudo que é mecânico, tudo que vai te obrigar a fazer alguma coisa, isso é um cunho escravagista e escravatório. Quanto a isso, nós precisamos entender que o perfil de Lúcifer, que é o estandarte do luciferianismo, ele vai trazer uma questão ali libertatória. Ou seja, se pegarmos os arquétipos luciferianos, nós vamos entender que todos os arquétipos que Lúcifer se manifesta foram revolucionários. E se foram revolucionários, foi porque não concordaram com algum sistema. Se pegarmos a mitologia grega, veremos então ali um Lúcifer que se manifesta lutando contra os deuses, contra a sacanagem que os deuses queriam fazer. Se pegarmos o arquétipo egípcio que se enquadra a Lúcifer, nós veremos então um Lúcifer que combate situações tendenciosas para aquele povo. Se pegarmos o arquétipo babilônico, nós veremos um Lúcifer que se manifesta brigando também por situações dos quais não eram agradáveis, não eram democráticos. Se pegarmos o Lúcifer sumeriano, nós vamos entender também que ali terão ali questões não só entre os deuses, mas questões muito políticas para aquela época, em que ele combate situações dos quais estarão ali colocando em risco a integridade e também a vontade de uma pessoa a ser realizada. E assim nós vamos passear por vários Lúcifers, inclusive na estregueria, vamos ver a figura de Janus Lutífero, que vai de contrapartida, embora ele esteja muito mais alocado às questões florestais, às questões ecológicas, às questões de uma fauna, ele também vem em contrapartida de algumas situações dos quais as bruxas italianas também acreditavam. E uma delas era a situação de alguns demônios, algumas situações de maldade, e o Janus vinha para trazer a luz também, e mostrar que a vida, celebrar a vida através da natureza,
ele simplesmente mostrava que era uma contrapartida daquilo que muitas das bruxas estregones, que não só faziam o bem, mas também o mal, na atual Itália, né? Elas simplesmente mudavam ali, para poder mudar suas características através ali, então, da sua mensagem. Bom, e aonde eu quero chegar com isso? Todo luciferiano, então, por natureza, é um revolucionário. E todo luciferiano que é um revolucionário vai causar rebelião em qualquer situação do qual ele não esteja confortável. Agora, pegando essa partida, nós temos então vários luciferianos espalhados pelo mundo, em várias ordens secretas ou de cunho secreto, ou ordens apaisanas que trazem uma mensagem pública de um jeito e uma mensagem em segredo de outro jeito, a verdadeira reação, a verdadeira instituição criada para que pudesse então trazer ali mudanças no mundo. Com isso surge a nova ordem mundial. Então nós temos ali a nova ordem mundial, aonde vários luciferianos, eles estão não explicitamente para o mundo trabalhando, mas trabalhando, controlando o mundo para que ele não seja um mundo sem democracia, um mundo sem livre-arbítrio, um mundo tendencioso por sistemas que querem falir muitas famílias, querem falir muitas economias, querem falir muitas situações por trás de todo esse universo. Então, existem instituições luciferianas que vão estarem atuantes e, de alguma forma, infiltradas dentro da política, infiltrada dentro da Igreja, do Vaticano, infiltradas dentro de instituições como a ONU, a Unesco e vários outros, trazendo um cunho ou combatendo algo que possa influenciar o mundo, para que o mundo não tenha de novo um holocausto, para que o mundo não tenha de novo várias situações bizarras que podem acontecer quando o controle é centralizado em um só poder. Nessa questão da nova ordem mundial, nós temos ali, então, situações que vão trabalhar indiretamente, fazendo com que, por exemplo, o Estado ache que tenha o poder verdadeiro na mão. Mas, na verdade, o Estado, e quando eu falo Estado, meus irmãos, eu estou falando de vários governos, não só Brasil, mas os Estados Unidos, a Rússia, todas essas potências que definem a Inglaterra, a Alemanha, todas essas potências que vão definir alguma coisa no mundo, eles acham que estão, na verdade, no verdadeiro poder. Mas por trás disso tudo existem massas luciferianas instaurando e instituindo a nova ordem mundial. Assim também o Vaticano. O Vaticano ainda continua sendo uma instituição de grande influência, embora não tenham muito poder mais como antigamente, mas continuam influenciando a humanidade. E eles acham que mandam no mundo, mas por trás disso tudo existem organizações luciferianas de nova ordem mundial que estão ali controlando também o Vaticano, para que não façam aquilo que eles querem. Então, o arquétipo principal de Lúcifer é um arquétipo revolucionário. E a pessoa que é luciferiana precisa ter, então, um arquétipo de revolução. Mas quando eu falo revolução, eu não estou falando de uma guerra que você cria com pessoas, com família, com todo mundo impondo. Nós trabalhamos sempre com inteligência, e a inteligência nos permite abrir caminhos e portas. Então, sempre trabalhando e navegando em vários mares, nós vamos conseguir sempre influenciar e trazer aquilo que nós queremos. O arquétipo de Lúcifer também é um arquétipo de integridade e também um arquétipo de responsabilidade. Então,
pessoa que é luciferiana, ela primeiro sabe o que ela quer. Ela traça objetivos com estratégias. Sem estratégia, você não vai em lugar nenhum, meu irmão. Entende? Se você não tiver estratégias, você não vai chegar em lugar algum na sua vida. E é impossível dizer que você é uma pessoa que pratica a filosofia luciferiana ou o culto à adoração a Lúcifer se você é uma pessoa sem QI. Se você é uma pessoa que não tem QI, não tem inteligência, não cria estratégias, não tem visão longa para atingir objetivos, então você não pode ser considerada uma pessoa que é um praticante do luciferianismo. O luciferianismo vai trazer para você chaves de conhecimento que só vão aumentar a sua inteligência, não forçada, não para dizer que você é o tal, não para mostrar para o mundo que você é o bambambam ou a bambambam, mas simplesmente para a aplicação e a aplicabilidade na sua própria vida. Se você não aplicar na tua vida estratégias para conquistas, você nunca vai poder dizer que é um luciferiano. E essa é a grande jogada, porque as pessoas se encantam muito pelo luciferianismo. Elas se encantam e elas acham que vão fazer coisas mágicas. O luciferianismo possui a magia luciferiana, da qual a gente mexe com daimons, e esses daimons mudam a vida das pessoas. Então nós temos lá os principais daimons luciferianos: Lúcifer, Beelzebub, Astarote. Nós temos ali Klepote, nós temos Satanáquia, nós temos ali Fleirurt, nós temos uma gama que são muitos dentro desse escopo luciferiano. Nós temos ainda Lilith, que atua dentro da esfera luciferiana. Nós temos ali Asmodeus, que vai atuar dentro da esfera luciferiana. Nós temos ali Belial, que também vai trabalhar dentro da esfera luciferiana, não só na parte de Goécia, esses que não são claros ali no Grimório Verum. E nós temos ali o Paimon, que vai atuar também dentro da esfera luciferiana. Nós temos ali inúmeros outros, o próprio... qual que é? Agora me falhou a cabeça aqui. Nós temos ali o Pazuzu, que vai atuar dentro da esfera luciferiana, e nós temos Moloch, que vai atuar também dentro da esfera luciferiana. Então, esses que não são... Alguns estão dentro do Grimório Verum, que todos vão atuar na esfera luciferiana. Alguns outros estão na Goécia, mas também atuam na esfera luciferiana. E alguns outros não estão em Grimórios nenhum, são tidos ali como cultos isolados, como Moloch, Pazuzu, Lilith, mas vão atuarem diretamente dentro da esfera luciferiana. Todos eles vão compor ali a árvore da morte, as Cliffords. E as Cliffords nada mais são do que superações que as pessoas têm e precisam vencer certos obstáculos e dominar esses obstáculos para que elas avancem mais uma casa. Isso tudo nós vamos falar aí no canal. Em breve, nós vamos trazer um pouco desse estudo clifótico para que você entenda mais ou menos como que são. Eu passei por esses túneis buscando vencer essas sendas e todas essas ordalhas para que você consiga, então, aí ter os seus resultados dentro do luciferianismo. Agora, partindo da filosofia, nós temos, então, essas qualidades. Lúcifer, como um deus cultuado e adorado, ele é um demônio de muita responsabilidade. Então, tudo que se trata com ele, você deve cumprir. Porque dentro da esfera luciferiana, se você não cumpre, você vai se dar mal. Demônios não brincam. Você pode ter muitas coisas desses demônios, mas eles não brincam. Eles simplesmente podem fazer com que você seja destruído. E quando eu falo destruído, nós estamos falando aí, primeira coisa, mentalmente. Porque uma vez que a sua mente é destruída, todo o teu corpo, tudo que você pensa, tudo que você faz também vai ser destruído. Então a tua mente é a primeira coisa que é atingida por brincar com a egrégora onde tem demônios luciferianos. Os demônios luciferianos, eles são muito parceiros. Então muitas pessoas têm medo, muitas das vezes, de mexer com
demônios luciferianos. Mas uma vez que você sabe o que está fazendo, você se apresenta diante deles e leva aquilo a sério, você só tem a ganhar, você não tem nada a perder. Lúcifer pode deixar uma pessoa rica, isso pode acontecer. Isso não acontece com todos. Vale a gente deixar aqui uma ressalva. O sonho americano, como dizem luciferiano, o sonho luciferiano, como se fosse o sonho americano. O que é o sonho americano? As pessoas vão para os Estados Unidos e criam uma expectativa enorme. Quando chegam lá, elas veem que a realidade é outra, porque elas não são nativas daquele país. Quando vão morar, elas querem sair de situações violentas no Rio de Janeiro, em São Paulo, de quebradas, de favelas, e vão para lá trabalharem como entregadores de pizza, vão para lá começar a trabalhar como faxina, e até se persistirem terão ali conquistas, que será um caminho bem mais difícil para quem é nativo e começa, né, a viver lá, como qualquer outro lugar. Então, quando elas chegam lá, elas vão parar no Bronx, ou então no Brooklyn, ou então em algum local, e elas verão que tudo aquilo que elas imaginavam, que lá não tinha ruas esburacadas, lá não tinham gangues, facções e nada disso, elas se enganam, elas vão encontrar lá vários desafios, tanto quanto encontram aqui no país. E elas se dão conta de que lá a qualidade de vida não é tão boa quanto parece, e que o sonho americano é apenas um sonho, que tudo é difícil, como aqui também é difícil. Então, quando você migra para o luciferianismo, você achar que vai ficar rico de uma hora para outra, isso é uma grande balela, porque você vai precisar aplicar todas as esferas luciferianas na sua vida para que você comece a ter, então, ali um certo valor. E esse certo valor que você cria são as chaves que você vai ter para que você prospere. É claro que por trás disso existe uma massa espiritual atuante. Essa massa espiritual vai estar atuante na tua vida ali e vai fazer com que você consiga resolver rapidamente situações. Mas não pense você que você, por exemplo, faz um pacto com Lúcifer e do nada você fica rico. Não é assim que funciona. Isso é uma coisa que muitas pessoas estão na internet te falando, tá? Mas que, na verdade, é muito mais uma ilusão para tentar pescar pessoas do que uma realidade. Mas eu não estou excluindo aqui que Lúcifer, Beelzebub, Astarote, Lilith e qualquer outro daimon no qual você se pactuar não possa melhorar na sua vida. Afinal de contas, quando você busca um pacto com uma entidade espiritual desse nível, é justamente para mudar a realidade da sua vida. E isso de fato acontece. Mas não ache que você vai cruzar os braços e que as coisas vão acontecer. Não. Eles vão te dar muito brilho. Você vai ter brilho na sua vida e você vai ver que pessoas começarão a se aproximar de você. Você vai ver que as pessoas continuarão e começarão a... Continuarão não, elas começarão a te convidar para certos grupos dos quais elas estão inseridas. Você vai perceber que coisas que eram mais difíceis, as pessoas estão mais flexíveis para você. Então comece a se abrir caminhos de network. E esses networks é que vão começar a criar para você situações de prosperidade. Afinal de contas, os caminhos se abrem com o network, as portas se abrem, você conhece pessoas influentes, você conhece pessoas que podem ajudar a você a realizar teu sonho mais rápido. Então há um caminho a ser percorrido. Não é tirar coelho da cartola, mas de fato, depois de uma pactuação com uma entidade dessa, você vai ver muitas coisas extraordinárias acontecendo, mas dentro de uma lógica. Porque o luciferianismo, ele não é fantasia, ele é uma realidade. Ele vem de uma escola iluminista de vários séculos atrás. E é através dessa escola e dessas chaves que você aplica dentro da sua vida e com a esfera espiritual da qual você mantém uma fidelidade e você mantém uma honra, levando essa bandeira, é que você começa a ver, então, coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa entender.
Uma vez pactuado a pessoa com Lúcifer, então, pela nossa egrégora aqui, em qualquer esfera, Lúcifer, por exemplo, Astarote, Lilith, você não vai vender a sua alma. Lúcifer não precisa da sua alma para nada. Ele não precisa para nada. Beelzebub não precisa da sua alma para nada. Sua alma não serve para nada, a não ser para você. Diferente, tá, pessoal? Quando a gente vai trabalhar com entidades trevosas. Lúcifer é luz, ele não é trevoso. Ele só é tido como trevoso por causa do demiurgo. Então, lá no passado, o demiurgo cria uma guerra cósmica. E essa guerra, ele toma o poder. E quando ele toma o poder, nós vamos explicar em detalhes isso nos decorreres dos nossos episódios, quando ele toma o poder, ele coloca os seres humanos aqui, nessa esfera, nessa dimensão, escravizados. E a primeira coisa que ele ordena é que não pode haver nenhum outro Deus além dele. O demiurgo faz isso. Não pode fazer nada que ele não se agrade. Então ele começa a criar um monte de bonecos manipuláveis e fantoches e marionetes para que essas pessoas não tenham uma real vontade. Ou seja, se elas quiserem comer capim, elas não podem. Se elas quiserem fazer não sei o que, elas não podem. Como, na verdade, nós podemos tudo. E o maior representante hoje do demiurgo são as igrejas. São elas que propagam toda essa balela, toda essa coisa de que as pessoas vão queimarem no inferno, de que Lúcifer é trevoso, está querendo a tua alma no inferno, e vai. O inferno nada mais é do que o mundo dos mortos. Eu falei isso no canal Bruxaria Prática algumas vezes. Então lá é o mundo dos mortos. Lá é o antigo Sheol, onde as pessoas, né, ficavam lá, elas estão abaixo da terra ali. E aí existe um grande segredo, por isso que nós temos ali nas religiões ancestrais a coleta de terras, a coleta de energias de pontos e tudo simbolizado na terra, porque a terra acolhe os nossos ancestrais. Então ali eles estão ali no submundo, no mundo abaixo, aonde Lúcifer na guerra junto com os seus demônios luciferianos foram exilados, mas não foram exilados porque Deus chegou e pegou sentinelas e prendeu Sambiasa, Samael. Isso tudo não tem nada a ver. Eles foram exilados na guerra porque o demiurgo trapaceou e tomou o poder de vários reinados espirituais. E todos esses que estão lá nada mais são do que reis, regentes, príncipes desses reinados do qual o demiurgo tomou. E uma das coisas que o demiurgo tomou foi os soldados de El. Então nós temos ali vários anjos com o nome El no final, porque eles pertenciam a El, o deus El, marido de Ácera. E demiurgo tomou a Ácera, a mulher de El. Então ainda transformou ela numa meretriz, uma rainha, e aí pegou ali os seus exércitos. Então Gabriel, Micael, Uriel estão tudo trabalhando obrigado para o demiurgo. Eles não são ali, na verdade, demiurgo, eles são o deus El. Então, isso acontece ali de uma forma que cria-se, então, a Matrix. E essa Matrix do qual nós fomos jogados aqui, esse universo que você acorda todos os dias e vê, esse grande aquário que você não pode sair daqui para fazer nada, isso é a Matrix criada pelo demiurgo. E por isso você morre, reencarna. Morre, reencarna. E ele quer te punir. Porque ele pega você e se você for mal aos olhos dele aqui na Terra, fazendo coisas que ele não acha certo, ele faz com que você volte pagando pelo que você tentou fazer de revolução. É aí que entra a egrégora luciferiana. É aí que entra aí os Exus, né, que não tem nada a ver com a egrégora luciferiana, mas vivem de uma filosofia luciferiana. Exu e Pombagira não reencarnam mais, eles conseguiram burlar o sistema da roda de Sansara, do qual eles não vêm para cá mais sofrer. A egrégora luciferiana, uma vez que você está lá inserida, eles garantem que você, depois que partir, não venha sofrer de novo. Porque se alguém, por exemplo,
foi lá e pisou no teu pé, e você pisou no pé do cara e aleijou, o demiurgo pode encarar como uma afronta a uma ordem dele de ter que respeitar e amar todo mundo, como quando você foi lesado. Você morre, ele faz você voltar aleijado, porque você quebrou a perna de um cara. Então, isso são ciclos viciosos. Por que existem crianças que nascem cegas, crianças que nascem defeituosas, crianças que nascem sem poder andar, crianças que nascem e logo morrem, crianças que nascem e pegam o câncer, crianças que nascem... Porque tudo isso são as leis escravagistas desse Deus demiurgo, que faz com que o ser humano sofra. Quando você pega a história do Jardim do Éden, no qual a serpente é representada por o cristão, Satã, mas por luciferiano, Lúcifer, você percebe então ali que Lúcifer tentou alertar. E uma vez que eles erraram, foram afrontosos contra o demiurgo, ele os expulsa. Ele bane o jardim, que era uma prisão. E bane os caras para fora, fazem eles sofrer. Se você pegar toda a passagem bíblica do qual trata o demiurgo, você vai ver que ele punia muito fácil as pessoas no deserto. Ele punia muito fácil as pessoas em várias situações, na época de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó, de Jonas, de Sansão, de Samuel, de Davi, de Salomão, de Zacarias, de Obadias, de tudo que foi profeta, Daniel, de vários outros. Todos que não estavam em posicionamento de agradar o demiurgo, sofreram e foram penalizados, inclusive aqueles que eram fiéis ao demiurgo. Muitos cristãos estão hoje passeando por aí, nas igrejas, dentro da sua matrix, porque eles acreditam que são cordeirinhos que vão lá para o céu e eles são obrigados a viverem uma vida que eles não querem. Uma vida deplorável, sem prosperidade, uma vida onde o lobo mau, que é o pastor, ou o padre, ou o responsável pela igreja, o apóstolo, eles estão enriquecendo porque eles entenderam o principal jogo. Mas o fiel, que está lá dentro, eles estão cada vez mais pobres, cada vez sem nenhum respeito e cada vez mais sem respostas. Porque, primeiro, foi criado um Deus, um projeto de Deus chamado Jesus, em qual ele não responde às pessoas. E se criou ali, então, uma situação de que ele faz milagres porque algumas tendências já eram propensas a acontecer. Então, em nome dele, por sorte, algumas coisas aconteceram. Mas 90% das coisas estão sem respostas. E você vai continuar vendo pessoas com roupas rasgadas dentro da igreja, com roupas sujas dentro da igreja. Você vai ver pessoas amarrotadas que não têm dinheiro para um ferro. Pessoas que estão pedindo ali pelo menos dinheiro do leite amanhã. E são obrigadas, como o demiurgo faz, a darem dinheiro, porque senão não terão bênçãos. Então tudo isso é um ciclo vicioso que acontece. Os Cavaleiros Templários foram os primeiros a serem os luciferianos. A filosofia luciferiana dos Templários, eles trabalhavam ali para a Igreja Católica. Então eles ficavam no deserto ali, do Oriente Médio, fazendo ali o controle daquele pessoal para que eles, tanto os islâmicos quanto os judeus, quanto africanos judeus que passeavam, eles tinham o controle. Eles pegaram muitos tesouros do Egito, de vários locais, e levaram para o Vaticano, onde possui lá uma câmara com vários livros de bruxaria, de paganismo, muito ouro, muito segredo, muitas coisas ali dentro. Os templários tiveram uma grande sacada. Eles entenderam o sistema escravagista do demiurgo. Então eles começaram a trabalhar e traíram a igreja. E assim várias ordens e facções secretas começaram a surgirem com base nos ensinamentos templários, o luciferianismo. E aí, eu não vou citar nome de ordens aqui, nem vou citar nome de instituições, nada, mas algumas estão bem atuantes até hoje e trazem consigo toda essa bagagem desde a época de templários. Estão aplicando, eles estão no governo, eles estão em tudo que é lugar, controlando verdadeiramente o mundo, para que o mundo não possa realmente ser totalmente devastador, como muitas pessoas aí
que são dessa fraternidade branca, querem. E assim, os templários começaram a trazer as ideias iluministas, que mais tarde foi passando pelos próprios iluministas, e assim foi passando e foi sendo instaurado. Se eu falar mais, eu vou trazer nome de instituições, eu não quero. E aí é o seguinte, a gente precisa entender uma coisa. O verdadeiro caráter luciferiano é um caráter de coragem. É a decisão que você tem de largar tudo o que não dá certo na sua vida. Se é um emprego merda, chutar, porque você sabe que tem capacidade de encontrar um melhor. Se é alguém que está te fazendo mal, chutar. Se é a tua vontade de fazer alguma coisa ou alguma coisa que você julga legal e precisa ser feito para que você consiga atingir seu objetivo, todas as crenças religiosas, tudo que é a ética moral, que vem de base cristã, tudo isso tem que ser abolido para que você consiga realmente resultados expressivos na sua vida. Sem isso, meu irmão, você não vai conseguir nada. Você vai continuar vivendo uma vida medíocre. E daqui a pouco está na roda de Sansara e vai voltar para cá, com a mente apagada, sofrendo tudo de novo, sem respostas, sem entender por que te mandaram para cá, sem entender por que você sofre tanto na sua vida e você não encontra respostas, porque você simplesmente se tornou um grande escravo, um escravo do demiurgo, um escravo da fraternidade branca, que na verdade não é branca, é uma fraternidade negra, maléfica e diabólica. Agora vamos entender uma coisa. O diabo. O diabo nada mais é do que um ser da própria igreja criado para trabalhar por demiurgo. Assim como Jesus Cristo foi um ser criado para trabalhar para o demiurgo, o diabo, que todo mundo conhece, também. Sem a igreja, sem o demiurgo, não existe o diabo. Como nos tempos antigos, onde as pessoas cultuavam a natureza, cultuavam seus deuses e tinham suas crenças e seus direitos, e tudo dava muito bem, tudo fluía muito bem. A briga era para conquistar terras, ampliar então seus reinados, e isso é uma coisa que o luciferiano faz por natureza. Nós queremos conquistar o melhor, nós queremos sempre buscar aquilo que é realizável, aquilo que vem trazer o poder, aquilo que vem trazer dinheiro, aquilo que vai trazer para nós a fama, o sucesso, o brilho e tudo aquilo que necessita para que nós possamos estar sempre à frente. Então, nada mais era do que uma filosofia luciferiana. Mas a grande fraternidade branca que traz essas questões aí desses ciclos, ela é maléfica. E com isso tem o diabo. E o diabo nada mais é do que um agente que trabalha para o demiurgo, para botar medo nas pessoas. Um símbolo do caos. Um símbolo que vai enganar as pessoas. Nós podemos ler o diabo como opositor, mas na verdade uma venda. O diabo é uma venda nos olhos das pessoas, que fazem elas não enxergarem verdadeiramente o que elas precisam enxergar para darem um passo à frente e melhorarem as suas vidas. Muitas pessoas acabam ficando presas em crenças de berço, crenças culturais que elas vão terem ali, desde novinhas, que são inseridas dentro delas. E elas não conseguem se livrar dessas crenças porque o diabo lhes traz o temor. E por mais que muitos digam que não acreditem no diabo, no fim das contas existe um caráter moral que indiretamente faz com que elas acreditem, e por essa razão, inconscientemente, elas não estão abertas ao novo, elas não estão abertas a experimentar algo diferente, elas não estão abertas a novas práticas, elas não estão abertas à sua verdadeira liberdade, que é aquela de que ela pode fazer aquilo que ela quiser para conseguir aquilo que ela deseja. Isso, por si só, já cria um ser apático, um ser que não consegue reagir. E aquele que não reage
não consegue solução. Aquele que não reage não consegue evolução. Reagir dentro da esfera do demiurgo é enganar a si mesmo. É andar numa roda do qual você vai cansar e quando olhar, você só deu volta e parou no mesmo lugar. Sair da Matrix significa sair da caixa. Sair da caixa é expansão da sua consciência. Meu irmão, minha irmã, se você não expandir sua consciência, você não pode estar cultuando Lúcifer. Se você não expandir sua consciência, você não pode se dizer um luciferiano. O luciferianismo não existe um papado. No luciferianismo não existe uma regulamentação. Mas existe uma filosofia e que após estudos e práticas, estudos teóricos e práticas filosóficas, e cultos e adoração, a egrégora luciferiana, junto com o aprendizado mágico luciferiano, juntando isso tudo, vai alavancar a sua vida. Se você não se abre para o novo, então você não consegue nada. Vai estar ali, dia após dia, ralando, não rendendo, nada acontecendo. Você dá um passo para frente e dá 3 para trás. Geralmente é isso que acontece. Então, a expansão da consciência nada mais é do que fazer com que Lúcifer atue de verdade na sua vida. Vamos para as perguntas. Esse é o nosso primeiro episódio. A gente volta com... Vamos falar de magia luciferiana, de altar luciferiano, de tantas coisas legais que envolvem o ocultismo e a filosofia luciferiana. Por isso, você que está aí, corre para o canal Lúcifer Revelado. Nós estamos só transmitindo hoje para o Bruxaria Prática. Todo esse canal, todas essas coisas vão passarem ali para o Lúcifer Revelado. Nós não vamos falar no canal Bruxaria Prática sobre luciferianismo, a não ser aqui nesse canal, ok? Então vamos lá, vamos ver aqui as perguntas. Aproveita e se inscreve nos outros canais. Tá, boa noite aí. Tá. Falando de islamismo, judaísmo, embora os escravagistas e seus adeptos são bem fiéis. É porque eles estão na Matrix, né? Sinônimo de Lúcifer é a luz da inteligência, a intuição, o portador da iluminação. Lucifuge. Então, o Lucifuge, ele é a dualidade de Lúcifer. Na verdade, ele é a parte negra, né? E a gente vai falar, quando a gente tratar de alta magia luciferiana no canal, aí nós vamos entrar nesse mérito. Mas o Lucifuge, ele na verdade é uma forma de expressão do próprio Lúcifer, tá? Então, lá na época medieval, as pessoas não entendiam e colocaram ele como ministro de Lúcifer. Mas, na verdade, é uma das expressões negativas, se é que a gente pode dizer assim, do próprio Lúcifer, tá bom? É a parte que a gente faz a magia negra luciferiana. Então, o Lucifuge está à frente dessas magias negras, tá bom? Porra da baleia, Javé simplesmente escolheu os caras e não tiveram escolha. Somente Eva fez isso. Cara, tem muitas coisas ali, né, complexas dentro da trajetória bíblica, né? Uma delas, por exemplo, foi Jó. Jó era um cara bom, estava ali, tudo tranquilo, de repente, Deus, o diabo, o agente de Deus, foi lá querer testar ele. Falou, tu dá tudo para ele, vamos embora foder ele, vamos ver se ele continua. E Deus foi lá e topou. Ou seja, o cara era fiel a ele. O cara era fiel. Ele sacaneou o cara, esfolou o cara, matou a família do cara, deixou o cara doente, o cara com lepra, uma porrada de coisa, pra depois aliviar a barra do cara. Fez o cara sofrer pelo próprio ego. Então, quando um ser humano ele tem ego, ele tem vaidade, ele, na verdade, está pegando uma fração do demiurgo.
O luciferiano ele age com justiça, mas o ego e a vaidade nada mais é do que uma corruptela fracionária do próprio demiurgo que contaminou a humanidade. Quanto aos Estados Unidos, só mostra coisas bonitas. A pessoa se ilude, né? Ótimas analogias, coisas são diferentes, vem de ilusões e coisas são diferentes. Sim, é verdade. Lúcifer aprecia bem seus devotos, que têm seus focos bem ancorados. A própria questão da riqueza são subjetivas, que é muito para mim, pouco para as outras. Sandoval, boa noite. A seguir esse caminho é um caminho individual. Muita cautela ao prosseguir se algum de vocês convive com famílias cristãs. Quando ao demiurgo, essa teoria teosófica muito bem com o funcionamento dessa realidade. As igrejas políticas são exemplos de tudo isso. Boa noite aí, grande Titus. Henrique, que elegância. Gostou aí? Tô que nem você, ó. Aí, ó. Estamos de terno, né? Você, eu. Mas para falar de Lúcifer, a gente tem que estar com uma caracterização mais, né? Acho legal esses vídeos do Klaus, como eles são, como ele não apaga, dá para notar a evolução dos pensamentos dele. Porque o luciferianismo é uma evolução constante, né, meu irmão? Que aula! Muitas dúvidas esclarecidas. Marcinha, tamo junto, valeu! Tiago, cheguei agora, uma dúvida. Os conceitos luciferianos são ligados somente ao Lúcifer e também ao eixo Lúcifer? Não, o eixo Lucifer não tem nada a ver com Lúcifer, arquétipo, Deus, luciferianismo, ok? Lucifer, ele vai ter uma visão que vai homenagear Lúcifer, mas são coisas distintas. Mestre, as magias feitas no luciferianismo funcionam bem igual a Quimbanda, Voodoo, Palo? Funcionam? Claro, pô, a gente mexe com demônios. São demônios, cara. Demônios respondem, né, gente? Respondem muito rápido, tá? Então, o olho do demiurgo da humanidade não teve mesmo escolha. Se você pegar a história do demiurgo, você vai ver que ele vem sacaneando a humanidade. Faça o que for necessário para alcançar o que você quer. Essa é a sacada. Mestre, conheço gente que serviu aos Exus e os demônios e não retribuíram, como que ficam então a vida dessas pessoas que se entregou. Como é que é? Gente que serviu aos Exus e os demônios não retribuíram? Você diz as entidades? Impossível. Se tiver tudo certo, é impossível. Impossível. Cara, eles são fiéis demais. Então, principalmente Exu. Os demônios, depois de pactuado, não tem como. Eles vão seguirem ali o pacto. Eles não quebram pactos, tá? Então, isso aí é impossível. Porque a Quimbanda e os Exus falam e são próprios... Por que Quimbanda e o Exu? Então, a Quimbanda, ela trabalha... Nós temos ancestrais ali que foram os... A Quimbanda começa com os escravos. Quando vem para cá, para o Brasil, então vêm nossos ancestrais. Esses ancestrais, alguns eram bruxos, alguns eram brancos e aprenderam coisas com os escravos. Enfim, a questão da egrégora da Quimbanda é que a Quimbanda ela vai ter uma aversão à igreja, porque a Quimbanda tem laços luciferianos, filosofia luciferiana nela.
E a questão também dos bruxos antigos que atuam na Quimbanda hoje, e antigos escravos também que atuam na Quimbanda como Exus, não só pretos velhos, né? Eles vão serem aversos à igreja porque eles têm memórias de vidas passadas. Então, tudo isso, os caboclos, tudo isso faz com que eles se digam o diabo em afronta à igreja. Fraternidade branca impõe dogmas. Exatamente. Mestre, sou novo aqui, tenho muita vontade de pactuar. Você considera que o pacto é o procedimento mais forte para uma pessoa poder fazer na vida? Qualquer tipo de pacto é uma decisão forte na vida, mas também que traz um resultado avassalador no sentido de positividade quando você cumpre sua parte. Então, muda a realidade, tá? Só agora também não espere ficar rico de um dia para o outro. Isso é uma coisa que não é uma realidade. A evolução é buscada pelos Exus mesmo quando seus são pedidos materialistas. Tanto os Exus quanto a egrégora luciferiana têm como premissa a desenvolvimento pessoal e principalmente o desenvolvimento pessoal material. Por isso que a Quimbanda dá muitas coisas para as pessoas e por isso que o luciferianismo abre um leque de muitas realizações na vida das pessoas. Falando do diabo, ao meu ver, ele faz um povo o que o povo merece, quando dizer que é só enganado quem quer, dando ênfase no sistema escravagista. Boa noite, mestre Klaus, a todos. Boa noite, Marisa. Oi, mestre, estou novo aqui. Luísa. Quem serve o Exu Lúcifer é um luciferiano? Não. Quem trabalha com o Exu Lúcifer é uma pessoa que ou é iniciada na Quimbanda, ou uma pessoa que buscou cultuar do nada, o que é perigoso. Lúcifer é uma entidade que não é fácil de lidar, sem instruções pode ser algo muito perigoso. Ao invés de melhorar, às vezes a pessoa pode trancar. Ou pode ser uma pessoa de uma religião da Umbanda, ou mesmo dentro do Candomblé, tá? Que vai cultuar ou alguma outra matriz africana, ancestral brasileira, que vai inserir esse Exu dentro de seus cultos. Tá? Ser luciferiano é trabalhar com demônios luciferianos, é trabalhar com a egrégora luciferiana, é trabalhar aí com Cliffords, uma série de situações, tá bom? Mestre Klaus, os demônios luciferianos só se limitam ao que estão nos grimórios? Não. Não há limitações para os demônios luciferianos. Ali é uma base, e é uma base medieval. O mundo ele evolui. O mundo ele evolui constantemente. E essa evolução constante faz com que os demônios se adaptem também à realidade que nós temos aqui, ok? Então, ali foi um grimório escrito para a época, com uma linguagem para aquela época, ok? Ali é uma base, mas não quer dizer que se comporte, haja ou seja tudo como está ali. Top, vamos embora. Boa noite, tenho uma dúvida. Já vi uma live que você disse que não existe prazo para os Exus, mas como em outras você falou, não pode demorar meses e meses. A questão dos Exus a gente fala lá no Bruxaria Prática, beleza? Aqui a gente está falando de luciferianismo, para a gente não fugir do tema. Isso aí você me pergunta na live que eu fizer lá. Beleza, Luiz? Bom, vou pegar aqui porque você está... A questão dos Exus, eles vêm em terra. Então nós temos essa vantagem com os Exus, porque eles vêm em terra e falam com você. Diferente dos deuses luciferianos, que não podem vir, que se vierem no corpo de uma pessoa, explode a pessoa e mata ela com a energia. Então, a egrégora dos Exus, eles vêm em terra, eles falam com você. Você vai saber se deu certo ele falando com você e também vendo o resultado, tá bom? Pergunta, o que seria Olhos de Lúcifer? Aliás, o Lúcifer nos protege da inveja?
A egrégora, Lúcifer trabalha através de egrégoras, ou seja, de correntes espirituais. Essas egrégoras são fundamentadas, e dentro dessas fundamentações, nós temos, claro, as proteções, ok? O olho de Lúcifer é chamado ali o olho de Horus. O olho de Horus, o olho de Lúcifer é sinônimo, é o olho que tudo vê. É o olho que está olhando para a Terra e vendo ali, observando como todo luciferiano, como uma boa serpente que fica observando antes de dar seu bote. Agora, não entendam isso como algo maléfico, mas entendam como uma maneira de agir diante de situações extremas. E caso o trabalho ou pacto não tenha dado, o que geralmente é feito para solucionar? Não. Se a entidade falou que vai fazer, vai fazer. Exu. Agora, as questões de pactos luciferianos, quando o oráculo aponta que vai dar certo, com o Deus correto, vai dar certo. Só que se espera 33 dias para começar a virem os resultados. O que acontece é que as pessoas são muito velozes, elas querem as coisas para ontem e não funciona desse jeito. Nós estamos falando de espíritos que estão em outras esferas espirituais que precisam atuarem aqui, influenciarem a tua dimensão, a tua esfera, a tua realidade. Então isso vai demorar algum tempo, não muito tempo, mas você vai começar a ver resultados tímidos no começo, depois isso vai aumentando. Não adianta que fiz um pacto e de repente tu tá com Porsche, de repente tá com gradativamente com a tua lealdade dentro do culto, dentro da corrente. Tenho uma dúvida. Foi-me dito que carrego um daimon. Se não fizer pacto, minha vida não vai andar. Cara, isso aí tem que ter muito cuidado, tá? Porque, assim, as pessoas desonestas, elas oportunistas, são enormes. Então, eu não vou aqui citar pessoas aí, mas o que acontece? Nosso intuito aqui é tratar o nosso canal, nosso intuito aqui é passar a mensagem luciferiana, não é atacar pessoas, nem falar de ninguém. Mas o que acontece? Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a fazer um pacto, você não é obrigado a fazer nada. Isso não tem nada a ver. Na verdade, se essa informação é verídica, seja lá onde você viu, foi proposto para você, através dessa egrégora, que possivelmente em outras vidas você tenha tido algum tipo de contato com essa egrégora, então foi proposto a você acordos para que você abrisse as suas faculdades, saísse da Matrix, eles te ajudassem a ter uma vida aqui que você pudesse estar ali, né, realizando uma vida realizável. Mas dizer que você é obrigado, isso não é verdade em lugar nenhum. Porque senão, não seria, então, o luciferianismo ele não pode quebrar as próprias regras luciferianas. A regra luciferiana é a liberdade. Então, se você é obrigado a fazer algo, já quebrou a regra luciferiana. Aquilo não é mais luciferianismo. Então, você não é obrigado a nada. Às vezes é proposto para você, e aí sim a decisão é sua. Se você vai ou não vai, se você quer, se você não quer, tá bom? No luciferianismo ninguém é obrigado a nada. Você faz com consciência, sabendo que aquilo vai trazer resultados para a sua vida. Tote seria um arquétipo de Lúcifer. Vamos falar sobre isso. Qual a visão de Zambi na egrégora luciferiana? Não tem Zambi em Zambi. Não tem. Zambi está dentro do culto Congo-Angola. Então, ali dentro do culto Congo-Angola, principalmente o Palo Mayombe, Palo Brilumba, Palo Monte. O Palo Monte Mayombe é sinônimo, né? O Palo Quimbiza. Então, Zambi, em Zambi, ele vai estar ali dentro dessa esfera, tá? Onde é um Deus supremo, que é o criador de todas as coisas, e deixou ali os inquices, ou os impungos, né? Os yayas, ele deixou ali em Malongo para que pudesse
tá regendo aqui o mundo e cuidando de nós, tá bom? Mestre, o daimo pessoal é um assunto só para iniciados ou em algum dia pode não ter live sobre ele? Não, nós vamos falar aqui no canal de daimo pessoal. A gente não pode se aprofundar, mas não vamos falar. É obrigatório falar. Grande Elis, seja bem-vinda. Tá pertinho aí, né? Grande Tiago, Exu Lúcifer serve a Lúcifer? Não, Exu não serve ninguém, é um espírito livre. A história do Jó era que, de Jó, era que ficava. Pastores contam como se fosse exemplo a seguir. Mas aí, né? Quanto mais prender pessoas naquele vício, mais a igreja vai trabalhar em cima dos textos, né? Por que há vários livros apócrifos? Que vai contra os interesses da igreja. Porra, livro de... Alguns livros foram banidos, né? O livro de Enoque, por exemplo, porra, vai desmascara quase que tudo que foi armado para fazer o Novo Testamento. Uma série de situações, né? É o que está aqui? Quando essa resposta do Deus de Miú concluiu menos em prol do seu ego. Isso aí. Boa noite, mestre. É possível alguém que foi batizado na Igreja Católica pertencer à egrégora luciferiana? Claro que é, pô. Tem vários. As pessoas têm livre-arbítrio. Quando elas largam ali a escravidão, elas passam para a liberdade. Então, Lúcifer, ele faz isso. Ele traz a chama do conhecimento e entrega na sua mão. A partir daí, você é dono do seu nariz, sem inferno, sem diabo, sem dor, sem rancor, sem nada. Sem ter que prestar conta a ninguém, porque a vida é sua e de mais ninguém. Boa noite, mestre. Aqui eu falei, né? Vamos lá. O senhor se considera um mestre de fácil acesso ou difícil de lidar como tantos quimbandeiros? Aí eu não posso falar por mim. Eu tenho muitos filhos espalhados pelo Brasil, pelo mundo, e também vários iniciados no luciferianismo, na ordem Intellectus Lux. Eu falar de mim mesmo, estou fazendo uma propaganda vã. As pessoas é quem tem que testificarem sobre mim. É aí, somente filhos e iniciados podem dizer sobre mim. Beleza? Boa noite. Lúcifer é muito próximo, nos dá coordenadas no dia a dia? Se você... Preste atenção aqui, o Fernando. Toda energia, todo culto que você se dedica, que você se integra, ele vai fazer com que você tenha uma ligação forte com aquilo. E quanto mais você busca estar ligado àquilo, mais aquilo te dá resposta. Então, o segredo está na sua própria busca, no seu próprio conhecimento, na sua integração. Quanto mais você estiver diante do altar luciferiano, conversando com Lúcifer, mais Lúcifer vai estar presente na sua vida. Porque você está chamando aquela energia, porque você está movimentando aquela energia, tá? Estou tirando muitas dúvidas do luciferianismo só nesta aula. Que bom, Joel. Vamos embora, vamos junto. Mestre, um pacto com Lúcifer de riqueza, ele dura a vida toda ou tem que reforçar? Não. Pacto é vitalício, Elis. Uma vez que você se pactua com Lúcifer, você tem que estar cultuando ele ali. A gente vai falar pela nossa egrégora, pelo nosso culto. Você tem que estar semanalmente cultuando ele ali. E aí você vai tendo suas respostas, tá? Mas ele é vitalício. Pacto você vai levar para a vida toda. Não precisa renovar nada disso. Não existe pacto que se renove. Existem tratados. 5 anos, 7 anos, aí uma outra pegada. Tá bom? Agora, pacto mesmo é vitalício. Tu vai carregar a tua vida. Luísa, como saber que
que um padê foi aceito, existe algum sentimento, arrepio? Então, Luísa, padê a gente não oferece para Lúcifer, não. Tá? Padê é para ancestrais, tá? E aí tem as comidas específicas desses ancestrais, beleza? Para Lúcifer, a gente dá sangue, a gente dá ali sangue de animal, a gente dá ali frutas, a gente pode colocar bolos, pães, um banquete como você gostaria de comer. Lúcifer é um imperador, ele é rei. Então a melhor comida, as melhores coisas que você pode botar caviar, você pode botar salmão, tudo isso oferecido para ele. E aí aquilo retorna para você, tá bom? Mas padê é outra parada. Existe alguma possibilidade de um pacto não dar certo? Só quando é negado no jogo. O oráculo de Lúcifer é o mecanismo através de abertura de portais. Lá no meu site vocês vão ver lá algumas coisas sobre o oráculo de Lúcifer, que é através do oráculo vai dizer se você tem ali uma abertura para pactuar, se é o momento, se não é. Assim, não existe gente que é negada no pacto. Existe um momento. Pô, tipo, não é o momento para você agora. Não tá bacana para você. E aí, por vários motivos, tá, principalmente de desequilíbrio emocional, não é aconselhável você entrar numa egrégora onde vai mexer com energias tão fortes. Então, tudo isso é visto primeiro em oráculo. Se der ali positivo, pode ficar tranquilo que você vai ter seu pacto feito. Bruno Rafael, mestre Klaus, qual o signo simbólico de Lúcifer? No tarô, Lúcifer representa o signo de Áries. Importante, em outros falam que é o signo de Gêmeos. Cara, na verdade, ele está muito pro signo de Gêmeos. Ele tem uma dualidade muito forte. A gente vai falar sobre aqui, tá? Na verdade, o Lúcifer ele vai abranger meio que quase todos os seus signos, os 12 signos, né? Quase que todos ali, porque ele vai ter características muito peculiares de cada um. E dentro do tarô ele vai representar a papisa, o imperador, o diabo, né? Várias cartas, a morte, porque representa ali um renascimento, então vai ter algumas cartas também ali que vai trazer uma ligação com ele. Mas quem faz pacto com o demônio vai ter que trabalhar para eles. Essa questão de demônio é uma questão cristã. Eles pegam os daimons, os deuses, e eles demonizam esses deuses, tá? Agora, vamos entender uma lógica, tá? Você perguntou uma coisa muito interessante. Se você caminha demais com góticos, eles vão te influenciar e você daqui a pouco, sem perceber, vai estar com roupas góticas e vai estar inserido naquele meio. O que eu quero dizer com isso? Nós somos produtos do meio. Por você constantemente trabalhar com a energia, naturalmente, quando você for para o outro lado e se tornar uma energia, você vai ser atraído pelos iguais. Então, você vai para o Império de Lúcifer trabalhar. Porque quando a gente fala trabalhar, nós estamos falando de movimentação de energia. Claro que todo mundo do outro lado trabalha, tem que movimentar as energias, elas não são estagnadas. E aí você vai estar junto com eles lá, trabalhando de alguma forma. Mas esquece esse negócio de escravo, esquece essas coisas que isso é balela medieval cristã. Existem escravidão com quiumbas, com espíritos trevosos, eguns maléficos, zombeteiros. Uma vez que uma pessoa meio que pactua com um espírito desse, ela pode se tornar uma escrava. Não se fala disso com questão de Daimon, Lúcifer, Beelzebub, Astaroth, Lilith. Não se fala disso com questões ali de Pazuzu, de Moloch, não são deuses, Dagon. Não se fala. Isso não é uma lógica. Mestre, existe uma quantidade fixa, Exu ou não fixa, Exu ou vão surgindo novas falanges com o tempo? Existem milhares de falanges de Exu. Dentro da Quimbanda, vai depender da linha de Quimbanda.
Quais são as linhas de quimbanda? Malay, Nagô, os Caveira, as Almas, Caboclos Quimbandeiros, linha mista, e assim vai. Dentro dessas linhas, nós temos um número de falanges de Exu. Por exemplo, dentro da Quimbanda Nagô existem várias falanges de Exu. Dentro da Quimbanda Malay, nós só temos 49 manifestações de Exus. E assim vai nas outras quimbandas, tá? Alguns espíritos que, por exemplo, se manifestam na Umbanda, dentro da Quimbanda e das linhas de Quimbanda, eles não se manifestam com aquele nome. Eles vão vir com outros nomes, porque dentro daquela Quimbanda, daquela linha de Quimbanda, ela não abre espaço para aquela falange. Não existe aquela falange dentro daquela linha. Então, eles vão vir trabalhar ali. Por exemplo, você tem um Exu sapo. Esse Exu dentro de uma quimbanda que não tenha o Exu sapo, ele vai vir com um outro Exu, o Exu da mata, por exemplo. Né? Ele vai, não, aqui eu sou o Exu da mata. E aí vai vir com outro nome. Tá? Então é isso que acontece. Mas as falanges de Exu são milhares. Na quimbanda mista, onde tem a manifestação de quiumbas que trabalham sob o nome de Exu e Exu pagão, ou seja, são Exus que não são coroados, não trabalham na lei de Lúcifer, na lei da Quimbanda e na lei da banda do Exu e da banda do sacerdote da casa. Esses Exus que são pagãos ou Exus quiumbas que se denominam Exus dentro da linha mista, eles vão vir com vários nomes que não são típicos, dos quais muitas pessoas conhecem. São os nomes estranhos, mas existe esse Exu? Ele está inserido provavelmente dentro da linha mista. Beleza? Klaus, que dica você daria para alguém que está servindo, mas está muito desanimado por não estar vendo nada acontecer? Está servindo a quê? A quem? Com qual orientação? É isso que é importante entender. Mateus, mestre, a verdade é que quando montamos um altar ou só entoamos em uma entidade na egrégora, em quais questões nos observa no astral? Uma vez falei com um Daimon e o meu ouvido esquerdo ficou zunindo. Então, a manifestação do ouvido zunindo pode ser biológica, pode ser uma manifestação espiritual. O fato de você falar com o Daimon de alguma maneira não significa que esse Daimon se manifestou para você. Pode ter sido um espírito de passagem ali, um Egum ou qualquer outro, que se aproximou na esperança de pegar alguma energia. Então tem que se tomar muito cuidado, tá, pessoal, com evocações, com coisas que vocês fazem por vocês mesmos dentro de casa. Ou vocês mesmos em algum lugar. Sua quimbanda é aberta? Não, Luísa, não existe quimbanda aberta, não. Tá? Quimbanda de verdade não é aberta. Nossa quimbanda é fechada e muito bem fechada, restrita aos membros, os filhos iniciados. Uma vez por ano a gente abre para que as pessoas controláveis, né? A gente controla através de um número na lista também, tem um número de pessoas certas. Então, uma vez por ano, no culto das bruxas, que inclusive vai acontecer 1º de novembro, a gente abre para pessoas de fora selecionadas mediante pagamento de taxa também, para que a gente também filtra, né? Para que essas pessoas possam estar lá e ver o culto, o toque de quimbanda como é, tá bom? Mas a quimbanda é fechada e é bem fechada. Boa noite, mestre. Lúcifer é muito próximo da gente, ele nos dá coordenadas no dia a dia? Depende, se você cultua ele, depende muito. Sem você ter contato com a egrégora, ele não vai estar próximo de você. A Kelly, boa noite, mestre Klaus. Salve a família Árvore Negra. Valeu, Kelly. Kelly e Elis. Estamos juntos. Gilney, é isso? Parece que ninguém entendeu que não adianta entrar na quimbanda ou ser luciferiano e esperar cair dinheiro do céu. Boa sacada, viu, meu irmão? É bem isso aí mesmo. Não existe conversa fiada. Vocês sabem que eu sempre fui transparente com vocês
Não entre em luciferianismo achando que vão ficar rico de um dia para o outro. Não queira entrar na quimbanda achando que de uma hora para outra vocês vão estar ali. Isso é um caminho que você vai de doação, é um caminho de fidelidade, é um caminho de honra com as entidades espirituais e elas vão te ajudando na caminhada. Mas você tem que estar ali trabalhando, você tem que estar ali tendo inteligência, você tem que aprender a guardar dinheiro, você tem que aprender a fazer isso, senão não aplica as coisas que você aprende, nada vai acontecer na sua vida. O senhor disse que Lúcifer é difícil de lidar. O Exu Lucifer. Poderia explicar? Então, quando a gente estiver no outro canal, a gente fala de Exu Lucifer. Bruxa Cacau, grande Cacau, boa noite aí, direto dos Estados Unidos. Leandro, passando só para dizer que sou novo aqui e muito fã das suas aulas. Meu irmão, obrigado, tamo junto, vamos junto. Só se inscrever, aproveita e já se inscreve no canal Lúcifer Revelado aí. Beleza, Leandro? Mestre, acredita que o luciferianismo está presente nas sociedades secretas? Em muitas sociedades secretas luciferianas e iluministas, sim, afinal de contas, elas foram criadas com esse intuito. Os demônios podem dar ideias de negócio para ganhar mais dinheiro? Claro, eles o tempo todo trazem insights para você. Existem demônios que vão atuar mais em algumas áreas e outros mais na área financeira. Boa noite, mestre. Boa noite a todos. Valeu, Flávia Souza. Boa noite. Lux, boa noite, mestre Klaus. Obrigado por mais uma aula show. Tamo junto. No luciferianismo há um estudo e a prática da automagia? Claro. Existe a parte filosófica e a parte ocultista, a parte magística, a parte ali que você vai manipular as energias, ok? Mestre, sendo luciferiano é possível se cuidar em Ifá? Claro que é. Eu sou do Ifá, eu sou do Baba Yagum, eu sou do Vodum, eu sou do Voodoo haitiano, eu sou do Palo Mayombe, eu sou de várias quimbandas e sou luciferiano. Então, cada qual no seu quadrado, no seu tempo, você consegue fazer tudo. Live sensacional, novo canal começando com tudo. Valeu, grande Koyama. Esse é luciferiano, o Japa luciferiano. Mestre, boa noite a todos. Se já falou, mas ainda tenho dúvidas, posso cultuar Exu com Lúcifer e na direita também o cristianismo ou não é possível? Então, vamos entender uma coisa aqui, o Vendas, né? Se eu acabei de te explicar, meu irmão ou minha irmã, que o demiurgo atua na grande fraternidade branca, que vai ter essas religiões escravagistas, cristianismo, judaísmo, islamismo, tudo que vai envolver camufladamente o poder do demiurgo, influência sobre aqui a Matrix. Como que você quer ser luciferiano e ter uma mente expandida e quer estar lá com os porcos no curral? Não tem como. Não tem como acender vela para Deus e para o diabo, né? Então, fica aí. Isso está me prendendo muito em seguir caminho. Não quero deixar de cultuar Lúcifer na banda. Mas vamos lá. Eu não sei qual é a sua quimbanda. A quimbanda tem leis luciferianas, mas o culto de quimbanda é ancestral. A gente não cultua Lúcifer dentro de quimbanda. Isso é uma coisa que a quimbanda luciferiana está implantando. Algumas quimbandas luciferianas, algumas quimbandas satânicas trazendo o nome luciferiano. Então, isso é uma coisa nova. A gente não está aqui para falar em prática de ninguém. Eu também sou iniciado em quimbanda luciferiana, além de outras quimbandas. Então, isso é uma parada que... isso é novo, tá? Mas o culto de quimbanda, ele é ancestral. Então, não tem que cultuar Lúcifer dentro da quimbanda.
As quimbandas que trabalham mais diretamente com os demônios não têm força, não tem mais força do que as que trabalham com os ancestrais. Não, não se trata de força. Se trata de perder a origem, ok? Eu não posso, por exemplo, pegar Janus Lutífero, lá da estregoneria, e inserir ele dentro de um culto babilônico. A origem dele é lá, me entende? Que posteriormente vai vir ali um sincretismo com deuses romanos. Então, ali é uma origem mitológica, babilônica é outra coisa. Então, você pegar Lúcifer, Deus, e trazer para dentro de Quimbanda, culto ancestral, é uma parada meio controversa, tá bom? Quando você falou das anomalias das pessoas desde a nascença, tudo isso também vem da influência de vidas passadas. Também vem, também vem. Mestre, se eu fizer um trabalho, um pacto no seu templo, eu posso também continuar jogando búzios com alguém? Mas é claro, se você está falando da perspectiva luciferiana, você vai ter sua vida normal. Você tem liberdade. Entenda que o luciferianismo é liberdade. Ele não vai te restringir a coisa. A única coisa que a gente fala que não dá é você ser cristão e luciferiano ao mesmo tempo, porque o intuito são diferentes. A visão é diferente. Então você não consegue ser uma coisa ou outra. Lúcifer sempre foi contraditório aos olhos da igreja. E ela prega que você tem que pedir desculpa porque deu a... É mais ou menos isso aí. Qual a consequência dos pactos chamados faça você mesmo? Aí é perigoso. Qualquer pessoa pode tentar. Fica por risco dela mesma. Você vai estar sem habilidade, abrindo um portal, falando palavras, se forem reais, as palavras exatas de um pacto para abrir portais. Você vai estar abrindo elas dentro de algum local, dentro da sua casa, e pode ser muito perigoso se você errar uma palavra. Enfim, as catástrofes são inúmeras, né? Isso é fato. Mas a pessoa tem liberdade, ela pode tentar fazer o pacto por ela mesma. Só que pode ter consequências muito ruins, porque como ela não tem habilidade, pode trazer uma série de fatores negativos muito ruins mesmo para a vida das pessoas, porque outros espíritos podem se apresentarem ali, e isso pode fazer com que a pessoa tenha graves problemas. Mestre, fiz uma reza para o... Aí, ó, essa aqui da Kelly aqui, ó, ela me contou uma vez. Fiz uma reza para Lúcifer com a finalidade de me conectar com a iluminação. Acendi uma vela preta, fiz a reza. O castiçal quebrou e cortou meu dedo. O sangue caiu em cima da vela. E aí talvez ela complete aqui embaixo, que eu não estou vendo, mas ela mesma pode dizer, daí para lá começou a dar um monte de coisa ruim na vida dela. Fato. Daimon pode ser um nome. Daimon pode usar o nome de um Exu como máscara? Não. Os Daimons, eles são muito... Eles têm o ego deles. Assim como os Exus têm o ego deles. Então eles não vão vir como Exus, tá? O que acontece, por exemplo, na Quimbanda Malay é uma outra situação, tá? Nós estamos falando na Quimbanda Malay de espíritos que se apresentam como Exus, mas são demônios menores que trazem o nome dos grandes demônios, mas não são de fato aqueles demônios ali. Quem é do ocultismo, trabalhou com essas forças, sabe que, e entrou na Malay, sabe que não é a mesma coisa. Então, essa é uma pegada, tá? Mas Exu é Exu, demônio é demônio. Na sua opinião, bem sincera, após um trabalho bem feito ou um pacto, quanto tempo a vida do cliente começa a entrar em ordem? Se o pacto for um pacto feito, aceito, a pessoa está consciente, em oráculo, tudo direitinho, com a entidade que foi indicada, 33 dias ela começa a ver coisas boas acontecendo. Agora,
também não espere você ter todas as resoluções dos seus problemas de uma vez. Ela começa a ver coisas boas acontecendo. E aí é uma caminhada, tá bom? Fiquei preocupada, pois parecia um pacto, porém não era da minha intenção. Apenas queria conhecê-lo e solicitei uma mudança real de vida. Então, Kelly, como eu já conversei com você em consulta, o pacto não foi efetivado, não tem pacto nisso aí. O que você fez foi atrair espíritos zombeteiros, eguns e essas coisas, e a história a gente conhece ainda. Mestre, no Grimório Verum, diz que os demônios menores podem possuir um mago, ou de hierarquia maior, não causam isso. Na verdade, nenhum demônio do Grimório Verum pode possuir um mago. O que pode fazer é trazer uma radiação sobre a pessoa, e essa radiação, dependendo da vibração que ele vem, se ele se sente ofendido ou não pelo seu chama, por isso que precisa de gente experiente. Aí pode trazer algum tipo de malefício sobre a pessoa, né? Mas não que ele vai possuir a pessoa, não que vai ficar igual o filme... Qual que é o filme? Exorcista, né? Ou, o Exorcista, isso não... Com demônio isso não acontece. Mas pode trazer uma energia maléfica, sim, e aí começar a dar uma série de coisas ruins, né? Basta você chamar ele de qualquer jeito, ou você, mesmo que ele não venha ofendê-lo de alguma forma, você vai ter um resultado negativo disso tudo aí. Nós também devemos entender que o Grimório Verum foi escrito na época medieval. Lá existiam crenças muito fortes do cristianismo que estava no seu ápice. Nós também devemos entender que o Grimório Verum é um Grimório incompleto. Ele não é um Grimório completo justamente para não dar todas as chaves de todos os segredos que contém aquilo ali. Então você consegue, em parte, realizar coisas baseadas nele. As outras partes, os próprios demônios, o demônio guardião que você carrega depois de pactuado, é que vai te instruindo no sonho e vai te ensinando a trabalhar com a egrégora, tá bom? Então, o Grimório Verum é uma base, mas ele não tem tudo ali, está incompleto e é uma série de situações ali que traz um cunho muito cristão em cima daquela egrégora. A sabedoria de Lúcifer é a base fundamental para o resto, para o que será do acréscimo. O quê? Contando com o ato do devoto. Quando você tem um desequilíbrio na mente, somente o orixá poderá equilibrar? Não, claro que não. O orixá é uma das formas dentro de um culto litúrgico em que você se aproxima de forças que conseguem te equilibrar. Mas não é só o orixá que equilibra. O culto luciferiano te equilibra, o culto de Palo te equilibra, o culto de Exu e Pombagira te equilibra. Então, não é só orixá, tá bom? Isso é um dos braços religiosos que podem equilibrar uma pessoa. Mas não é um pessoal nasce com você por afinidade? Não. Ele é aproximado por causa de um pacto luciferiano. Ninguém tem daimon pessoal. Ele é aproximado por causa de pactos e aproximação da egrégora luciferiana. Sei que não é o tema, mas tantas pessoas buscam o Exu Lúcifer, ele tem algo de diferente. No outro canal a gente fala dele. Mestre, o senhor tem outro canal no YouTube? Tenho 4 agora, 4 projetos. Bruxaria Prática, aqui embaixo do canal, quem está chegando, corre lá. A grande maioria vem de lá, né? Tem o Lúcifer Revelado, que é esse aqui que está estreando hoje. Tem o Ganga Podcast, que também vai estrear hoje com o Marcelo de Lalu. Já eu boto a entrevista lá, boto a estreia para vocês terminarem a noite vendo. E também tem aí o Paulo Mayombe Brasil, que é um canal que a gente vai falar só de Mayombe, Brilumba e essa esfera. Nós temos 4 canais.
Sim, é verdade. Ou se come na mesa do diabo ou de Deus. É isso aí. Muitas pessoas não entendem a diferença de luciferianismo e satanismo. Então, no canal Bruxaria Prática a gente falou disso aí. Corre lá, tem um vídeo sobre isso. Mestre, quem é o maioral da árvore negra? Aí só iniciados vão saber, Kelly. Existe a trindade Lúcifer, Beelzebub e Astarote? Como fica? Isso não ficou muito claro para mim. Se um dia você se iniciar na casa, tiver caminho e tudo mais, aí você vai descobrir tudo isso. Mestre, os anjos pertencem ao cristianismo ou não só da mão direita? Não, os anjos foram inseridos na egrégora cristã. Anjo não é de egrégora nenhuma. Anjos são seres cósmicos de luz própria. Eles estão inseridos dentro da fraternidade branca, mas não estão inseridos diretamente dentro do cristianismo. Os cristãos começaram a trabalhar com esses nomes e fazerem rezas para eles. Entretanto, meio que não funciona, porque para lidar com anjos é necessário abrir portais. Mestre, os espíritos conseguem fazer com que o eletrodoméstico de uma pessoa pare de funcionar? Claro, eles podem queimar, são energias estáticas. Mestre Klaus, o que você pode falar sobre teorias que diz fazer acontecer e não sabem, teóricos que diz saber fazer acontecer e não sabem acender uma vela, como identificar? Então, Junei, a gente não fala nada, porque não é da nossa conta o que as pessoas alheias fazem por aí, né? A pessoa que busca a verdade, busca um culto sério, busca a realização para a sua vida, é quem tem que discernir o que é bom e o que é ruim para ela. O que traz resultado e o que não traz resultado. Quem fala com propriedade e mostra essa aplicação na sua vida, no dia a dia, e quem simplesmente é conversa fiada. Então, nós, luciferianos, a gente não está preocupado em estar vendo as pessoas que fazem ou deixam de fazer. Nós estamos preocupados com a gente e com as pessoas que querem nos ouvir. Entendeu? Então, eu não tenho nada a dizer sobre isso. Simplesmente posso dizer que se você tem uma fagulha, uma centelha luciferiana, então o discernimento, a clareza vai vir sobre você e através disso você vai ver quem é, quem não é, de verdade, aquilo que diz ser. Tá bom? Mestre, tem um pacto que se faz para ficar com várias mulheres. Sei que muitos têm vergonha de perguntar. Tem pactos para isso, sim. Tá. Nesse caso, nós vamos ter ali a figura de Astaroth, que pode ser feito um dos pactos para isso, como também pactos para que as pessoas tenham mulheres ou homossexuais, tenham vários homens, lésbicas, tenham várias mulheres. Então, existe algo específico dentro da esfera de Astaroth. Entretanto, Astaroth também trabalha para a riqueza, para tudo isso aí, para trazer uma prosperidade, um empoderamento das pessoas, brilho, tudo isso, tá? São pactos bem específicos. Sim, lembrando que o Grimório Verum é bem fragmentado. Claro que é. Elis, mestre, se eu quiser comprar um Grimório Verum para estudar, tem algum problema? Claro que não. Você deve. Existe um do Frater Goya muito bom que ele fez. Goya é inteligentíssimo. Eu acho que hoje, em português, um dos mais completos. Procura depois na internet, acho que na Amazon tem. Mas é verdade que Lúcifer não aceita pessoas apenas porque ela quer, mas sim apenas os que são escolhidos por ele. Dizem que ele só escolhe pessoas diferenciadas. Mentira. Lúcifer aceita qualquer pessoa que queira vir de coração aberto. Entretanto, as pessoas não vêm diferenciadas. As pessoas se tornam diferenciadas com Lúcifer. Porque senão não haveria nenhum sentido você vir diferenciado
e Lúcifer ele não teria o que trabalhar na sua vida, tá bom? Então ele pega realmente pedras brutas para lapidar. Tem alguma forma luciferiana de invocação do verbo que é usado na prática demonócrata para isso? A demonolatria e a alta magia luciferiana são coisas muito diferentes, tá? Então as formas de invocação são diferentes de se trabalhar também. Mestre, o conceito luciferiano são universais e têm bases fixas ou variam de acordo com o país ou ordem. Não, existem pequenas diferenças assim, na forma de se trabalhar. Tá? Geralmente se trabalha luciferianismo em ordens instituídas, ok? E aí elas vão ter pequenas variações, mas o ápice da pirâmide é o mesmo. Né? Conforme você vai evoluindo, vai ter que chegar tudo no mesma visão, mesma prática, tudo igual. Mestre, é possível fazer um trato com Lúcifer sem se pactuar? É possível. Pode fazer 2 pactos, exemplo, finalidade com Lúcifer, outra com Astarote? Não, pacto só pode ser feito com um. Você pode fazer acordos, tratados com outros, se eles aceitarem. Tudo isso tem que ser visto dentro do oráculo de Lúcifer. Beleza, galera? Vamos para os anúncios rápido. Se você precisar de consultas espirituais, pode falar comigo no 11 996 9869-1226, perdão. 11 99869-1226. A gente agenda a tua consulta, vê as questões luciferianas, vê as questões de pacto, vê a questão da sua vida. É egrégora de Quimbanda, a gente vê lá pelas Quimbandas os oráculos com os Exus da casa, das nossas egrégoras. Nós temos também ali o Palo Mayombe, o Chamalongo, pode ser visto dentro do Chamalongo também. Nós temos alguns bons oráculos aí. Então, você pode, de qualquer parte do mundo, entrar em contato através do WhatsApp. Você fala diretamente comigo e agenda a tua consulta e a gente consegue aí te ajudar. Se você estiver pelo Rio de Janeiro, você pode vir ao templo e a gente atende aqui. A mesma coisa, trabalhos mágicos. Trabalho pela linha luciferiana de automagia, trabalho com quimbanda, trabalho com palo, tudo isso através de consultas oraculares antes e a gente faz o seu trabalho de qualquer parte do mundo. Se você estiver aí perto do Rio de Janeiro, você pode vir aqui participar também e deve, tá bom? Esse aqui é o meu site, www.clausmaximos.com.br. Você fica por dentro de como entrar na ordem luciferiana e começar a estudar o luciferianismo para valer, beleza? E lá também tem todas as informações dos nossos cultos, livros, blog, loja, tudo lá que a gente consegue te ajudar. Aqui está meu Instagram, @mestre.claus. Lá você fala comigo todo dia, a gente interage através dos stories e através do privado. Só falar comigo só entrar lá e me seguir no @mestre.claus. E tem também o TikTok, que é a plataforma dos briguentos, né? Eu não gosto de entrar muito no TikTok, porque é uma plataforma que, para mim, está meio perdida, né? A gente só vê pessoas perdendo tempo, brigando, egocêntricas, querendo dizer que são melhores do que os outros, que sabem mais do que os outros, que estão cheios de razão, que são mais experientes. E nem sempre isso é uma verdade. Então, eu não gosto muito de trabalhar no TikTok. Mas você pode chegar lá no @mestre.claus também e me seguir lá. De vez em quando eu largo uns vídeos lá. Beleza? A gente faz pacto com todos os daimons aqui, tá bom? Tem que consultar antes. Bora. Pessoal, eu quero agradecer a vocês o prestígio de estarem aí na estreia do canal Lúcifer Revelado. Você que está no canal Bruxaria Prática, pode correr para lá. Tem 34 pessoas aí no Bruxaria Prática. Pode correr para o canal Lúcifer Revelado aí embaixo aí. Tem o link. Nós vamos falar de luciferianismo somente nesse canal, tá bom? Se você gosta, você do YouTube também, corre lá, se inscreve lá e a gente vai estar aí navegando em altos mares aí, trazendo o luciferianismo verdadeiro para vocês, ok? Eu quero agradecer a presença de todos vocês, quero dizer aí que foi muito bom estar com vocês nessa noite. A gente espera que as pessoas
abram suas mentes com relação ao luciferianismo e cada vez mais pessoas possam vir para o luciferianismo, sair dessa matrix, sair dessa coisa horrível que elas ficam escravizadas e cheias de temores, ok? Que as suas vidas melhorem, que o Papai Lúcifer, Imperador, possa abençoá-los, que todos tenham uma semana maravilhosa e a gente se vê em breve aí no canal, nos outros canais, principalmente aí no Bruxaria Prática, ok? Forte abraço a todos. Se você gostou, dá um like aí, compartilha, se inscreve aí no canal e também comenta embaixo do vídeo. Os outros vídeos lá do Luciferianismo vão tudo migrar para cá também. Por isso que eu botei esse episódio como 0, porque já tem o 1, aí nós paramos no 22, aí a partir do outro a gente começa no 23 em seguida. Tá bom? Abraço a todos, fui! Valeu!